Bom dia, meus amores. Estamos agora, depois dessa semana de avaliação, a gente retorna às nossas aulas. Isso mesmo. E a gente começa a nossa primeira aula de língua portuguesa utilizando o nosso último livro deste ano letivo. Último volume, o volume 4 do ano letivo de 2020, certo? Então, você vai pegar o seu livro, Língua Portuguesa, na página 5, e lá tem essa imagem, onde a gente pode ler nas profundezas do oceano. O que passa na sua mente quando a gente para pensar no que pode existir, morar, viver no fundo do oceano? Você já parou para pensar como seria a sua vida se você pudesse respirar e construir sua casa e vivesse lá no fundo do oceano? Viesse estudar durante o dia aqui em cima, no solo, na terra, depois terminasse suas aulas, dava tchau para todo mundo e voltava para sua casa. Lá embaixo, viveria lá naquele imenso aquário, aquelas profundezas. Quando você estivesse cansado, você poderia subir, nadar, ficar na parte de cima do oceano, recebendo a luz solar. Já pensou como seria a sua vida? Pois então, aqui na página 6, você verá algumas fotos de submarinos, que são navios bem grandes, enormes. A diferença é que eles não ficam navegando sob o mar, em cima do mar, mas eles ficam embaixo, lá nas profundezas, no fundo do oceano. E muitos deles passam meses lá embaixo. Eles têm oxigênio, eles viajam de país para país, ou ficam ali nas fronteiras, geralmente guardando ali as nossas divisas territoriais. Transportam até 100 pessoas, alguns são enormes, carregam mísseis, armas poderosas. Outros são pequenos, servem apenas para pesquisadores que vivem ali fazendo suas descobertas no fundo do mar. Que coisa fantástica seria passar meses lá embaixo vendo detalhes que você nunca pensou que existia. Isso mexe com a sua imaginação, não é verdade? Com a minha também, mexe bastante. E é sobre mexer com a nossa imaginação que a gente vai falar um pouco hoje nesta aula de língua portuguesa. Na página 7, nós temos o título Romance e Ficção Científica. Esse é mais um gênero textual que vamos começar com o nosso estudo nesse novo livro. É um gênero textual tão importante quanto uma carta de reclamação, quanto um gráfico, ou um infográfico, ou um conto de fábulas, ou uma crônica, ou uma receita. Eu disse a vocês, e venho falando ao longo dessas aulas, que existem na nossa língua portuguesa uma parte onde a gente lê vários textos ou produzimos textos. E essa variação toda, essa modificação, essa variedade, nós chamamos de gênero textual. Cada um tem um gênero, cada um tem seu estilo e suas características. E hoje vamos falar sobre o romance de ficção científica. Olha aí essa imagem, gênero textual romance. Vamos analisar palavra por palavra, romance, ficção e científica. Vamos começar com a palavra romance. O que seria esse texto? Ele falaria sobre o que quando fala que é um romance? Passou na sua mente que é uma história romântica? De amor entre duas pessoas que se amam bastante? Então, quando a gente fala de gênero textual romance, não quer dizer que são histórias românticas. Pode até existir também, mas romance é um estilo de texto parecido com o conto. Sabe por quê? Porque ele também é uma narrativa, ele também é contado. Leia aí comigo, ó.
o tipo de romance é uma narrativa literária ficcional que está escrito em prosa. Em prosa é quando não está escrito em verso, é o contrário do verso. Então é aquela estrutura que tem parágrafo, que quando um personagem vai falar, tem lá o travessão, toda aquela pontuação, certo? Então assim, o romance, ele é um estilo de texto que não fala só de romance. Agora vamos lá, qual a diferença do romance para um conto? É que um conto, ele é curto, é um texto curto. Já quando se fala de romance, é um texto longo. Tem romance que chega a ter 120 ou 200, 300 páginas. Existem romances, gênero romance, que chega a ter até 3 livros, trilogias que a gente fala, de tão longa que é a história, a aventura contada naquele tipo de texto. O conto não. O conto pode ter 1,5 páginas ou 1 página, no máximo 2, 3 páginas, certo? A gente vai conseguir perceber a diferença ao longo da minha explicação do romance para o conto. Outra coisa, a gente falou que o gênero textual é romance de ficção científica. E ficção? Ficção, galerinha, é tudo que mexe e sai do nosso imaginário. Quando eu leio algo que ativa a minha imaginação, então eu estou ali trabalhando com a minha ficção. Quando eu escrevo e produzo uma história que não existe, ela só existe na minha imaginação ou passa a existir na imaginação do leitor, de quem está lendo aquele texto, então ali é uma ficção. Muitas ficções, elas podem até começar ou ter surgido de uma situação real, mas ao desenvolver os detalhes daquela história, daquele texto, ela sai do real e passa a existir apenas na imaginação, certo? Por exemplo, quando eu digo assim, e eu fui morar no fundo do mar, passei a conviver, a visitar todos os dias uma caverna onde existia um tubarão ou um monstro marinho do mar. Perceba, são situações que não são reais. Não dá pra gente morar no fundo do mar porque lá não existe o nosso oxigênio. Entendeu a diferença? Então, quando eu digo gênero de ficção, romance de ficção, então é uma história muito maior que um conto e que não é real, fruto da imaginação de quem escreveu e passa a fazer parte da imaginação de quem está lendo ou ouvindo aquele gênero, aquele texto, ok? Então vamos lá, romance, e quando eu digo assim, ó, que ele é um romance de ficção científica. O que a gente entende de científico? Vamos ler aqui, ó. Quando fala de científico, é uma ficção, uma história imaginária e real de um tema relacionado, lê aí comigo, por favor, ao futuro, também pode ser ao passado, a ciência, a tecnologia, tudo que pode existir ou que ainda não existe de forma tecnológica ou digital, mas que pode existir e acontecer, e as consequências que isso acontece na vida da sociedade e das pessoas. Por exemplo, antes do celular existir, já existia filmes onde pessoas pegavam o seu telefone, apertavam o botãozinho e falava e via ao vivo a outra pessoa. Eram filmes de ficção científica. Hoje já é realidade pra gente. Hoje, por exemplo, não existe ainda, e eu posso imaginar escrever um texto, um romance científico, dizendo, por exemplo, que alguém viajou para o espaço, passou por um portal cheio de luz. Quando ele atravessou, ele estava em outro estado, em outra cidade, em outro local. Isso hoje em dia é real? Não é real. Mas isso pode ser real algum dia. Eu estou mexendo aí com a tecnologia científica. Então, quando eu digo
que é um gênero romance de ficção científica. Então é um texto longo, parecido com conto, certo? Porém, de ficção só existe, não é real, só existe na imaginação das pessoas, e que é a ficção, e científica porque está ligado às aventuras da tecnologia, do que está surgindo hoje, de tudo que envolve o conhecimento da ciência que existe ou que ainda não existiu. Entendeu agora por que isso? Muito bem, então vamos conhecer um pouco as características do romance de ficção científica. Primeiro, eu disse a vocês que o romance, quando a gente fala assim, olha, eu estou lendo romance, eu estou escrevendo um romance, na literatura, não significa que eu estou contando de história romântica, mas ele pode ser, dá uma olhada aqui nessa imagem aqui, ó. Ele pode contar história de aventuras policiais, ele pode contar história de aventura regional de um lugar, ou de uma cidade, ou urbano, né? Cidade ou rural do sítio. Pode ser uma história, um histórico, pode contar também alguma coisa sobre as aventuras. E aí, quando eu falo também de um romance, eu posso também contar história de romântica, pode fazer parte de um romance, porém o nosso, esse que você vai começar a leitura na página 7, sobre a eletricidade que não existia antigamente. Então, ele é um gênero textual, romance de ficção científica. Então, vai falar só sobre as questões das descobertas e curiosidades que a humanidade fez. Então, vamos lá. Na página 7, vai contar a história para vocês apenas um capítulo, uma parte de um capítulo. Primeira diferença do conto, eu disse que ele era curto, já o romance é longo, ele é dividido até em capítulos e até em livros, como eu disse a vocês. Outra coisa que existe tanto no conto ou no romance, a literatura, no romance literário que a gente fala, são narradores, porque são textos que são contados. Pode ter um narrador apenas que conta e observa os fatos, como também pode existir um narrador que também é personagem, que também participa daquele texto, daquela história, certo? Tanto no conto isso pode ser, quanto no romance literário. A diferença também é que no conto são poucos personagens, já como o romance é um texto bem longo, existem muitos personagens. Por existir muitos personagens, vai existir várias histórias, vários conflitos, muitos problemas que eles se envolvem e precisam resolver. Diferente do conto, que tem apenas um conflito, por isso que ele é curto. Porque a gente conhece 2, 3 personagens, depois a gente vê o que acontece com eles, o problema que existe e termina com a solução. Não é assim que acontece num conto? Então, no romance literário, ele se torna longo porque todos os personagens se envolvem, tem histórias, tem seus conflitos, tem seus dramas, tem suas aventuras e depois tem as suas soluções, certo? Outra coisa bem legal é que também no conto existe o espaço, é detalhado, é apresentado, onde está acontecendo aquela história, é no fundo do mar? Vai ser lá na cidade ou vai ser lá no sítio, na zona rural, em outro país ou em outro estado? Na cidade em que aqueles personagens vivem, o local é muito importante para que o leitor tenha ideia de onde os fatos estão acontecendo. Outro detalhe importante é o tempo. Se foi ontem, certo dia, um mês antes eles se prepararam para aquela viagem, 3 dias depois. Não dá para dizer precisamente como vai tratar o tempo em um conto ou no romance literário, porque tudo depende da imaginação do escritor quando ele está criando aquele texto, certo? Agora, um detalhe bem importante: nem o local,
nem o tempo, nem a quantidade de personagens são os mais importantes. O conto, tudo isso é muito importante. No romance literário, todo o foco e atenção é voltado apenas para alguns personagens. Eu disse que existem muitos personagens, mas de todos os personagens vai ter um que é o principal, que nós chamamos de protagonista. O protagonista é aquele principal, é aquele que resolve tudo, é aquele que é o inteligente, o esperto, o bonzinho. Um outro personagem que também é muito importante em qualquer romance literário, nós chamamos de antagonista. Existe o protagonista, o principal, e o antagonista, ele também é principal, ele também é importante. Porém, a função dele é atrapalhar sempre o protagonista, é fazer maldade, é pegá-lo sem jeito, deixá-lo arrasado, fazer maldades com ele. E outro personagem que não pode deixar de ter, fora os outros todos que fazem parte da trama daquela história, que a gente chama de personagem secundário. Mas os mais importantes, o protagonista, não pode faltar. Primeiro, tem o narrador, observador ou narrador personagem. Tem o personagem protagonista principal. Tem um outro personagem importante que nós chamamos de personagem antagonista. E aí vem